Bem, esta é a resolução do exercício a respeito de blobs que foi enviado a vocês e ela passa por uma série de etapas. Então, primeiro nós temos que alterar a estrutura da tabela de banco de dados, então carregar as imagens para essa tabela e depois criar o programa onde você vai navegar com ela. A intenção do exercício é justamente para que vocês se acostumassem com o fato de que sim, é possível colocar arquivos binários que não são tratados dentro do banco de dados e que isso não é nem de longe difícil, bastante simples. Então, a tabela em si, que vai ter que ser alterada, é a tabela Structure, que está aqui. Ela tem esses 4 campos, que são campos de tipos simples, então varchar, um double, coisa assim. E vocês têm que colocar a foto para cada um dos professores. Então tem que ser criado um campo do tipo com o nome foto, do tipo blob, e vocês, além disso, têm que carregar as fotos para cada um deles. Eu busquei aqui na internet algumas fotos para esses professores em particular. Então tem alguns professores que foram buscados, eu coloquei o nome de cada figura com o código do professor, o ID do professor, e nem todos estão aqui. Eu acho que consegui pegar de uma grande maioria, mas não exatamente de todos. E acho que que eu não consegui achar, eu coloquei uma figura genérica de um professor aqui, só para que vocês tenham uma figura colocada ali dentro. E alguns são bem famosos, Einstein, o Clark e outros são mais famosos, outros são um pouco menos, mas as figuras estão disponíveis. Pelo menos podem colocar a figura que for mais adequada. O primeiro ponto para fazer esse acesso é justamente alterar a tabela. A tabela tem só esses 4 campos, e eu havia comentado com vocês já de que o MySQL suporta, isso estava no exercício, né, 4 tipos de campo blob, que principalmente é baseado na diferença de tamanho entre eles. O campo blob é sempre um campo que pode impactar negativamente o desempenho de uma consulta, de qualquer operação naquela tabela em particular. Os diversos bancos de dados, os produtos, né, os engines, têm diferentes estratégias para salvar um campo blob. Ele pode ser salvo no mesmo arquivo, ou pode ser salvo em um conjunto de arquivos diferentes, como uma referência, mas de uma forma ou de outra, uma vez que você coloca campos tipo blob dentro de uma tabela, você tem que ter muito cuidado nas consultas, porque qualquer consulta onde você, sem querer, inclua o campo blob, ou seja, quando você não precisava usar exatamente aquela figura, mas ele veio junto porque você usou um select asterisco ou algo do gênero, certamente o tráfego de dados vai aumentar. Então vai aumentar substancialmente. As figuras pequenas aqui, as que eu peguei ali pequenas, tem 8K, 10K, 30K. São figuras, como figuras são muito pequenas, evidentemente, mas se comparar com o restante dos dados que tem aqui dentro, que não deve chegar nem a 1K, aliás, muito menos do que isso, então a figura passa a ser enorme em comparação com o tamanho de registro que você possui. E cada vez que você inclui o campo blob, então você multiplica várias vezes o tamanho do registro que você está recuperando em cada operação de fetch dentro do banco de dados. Então isso contribui significativamente para ter um impacto negativo no tempo de desempenho da consulta. Por isso os campos blobs têm que ser usados com cuidado, com bastante cuidado. E e é claro que é uma decisão de design, né? E existem as possibilidades de como implementar isso nos próprios programas, nos próprios sistemas que estão sendo desenvolvidos. Então você pode preferir guardar isso dentro de uma tabela, como a gente está fazendo aqui, cria um campo específico para isso, o campo blob. O campo blob é criado para isso, para guardar um Binary Large Object, que é um objeto binário grande, por mais que seja uma figura pequena, 10K, mas é muito grande em comparação com os dados que em geral você coloca dentro do banco. E por outro lado, é um tipo de campo que não deve ser tocado pelo engine, não deve ser processado. Ou seja, quando você coloca uma string, essa string tem uma tabela de caracteres, ele vai considerar de uma certa forma se a linguagem do banco está como uma ou como outra. Os campos numéricos são alguns poucos bytes que são convertidos para uma representação numérica quando você vai vê-los. Então o banco de dados sempre, de alguma forma, atua em cima do dado que está armazenado. Quando você tem um campo tipo blob, você pede explicitamente para o banco de dados para não mexer de forma nenhuma nos bytes que estão lá. Ele vai sempre ler os bytes no formato mais cru possível, no formato mais raw possível. Porque se você alterar de alguma forma os dados que estão no JPG, ou num PNG, ou num GIF, ou mesmo no MP4, qualquer tipo de arquivo binário de mídia em geral, você potencialmente vai corromper o arquivo. Então, se você incluir alguns poucos bytes no começo, no meio, no final,
você corrompe um arquivo de imagem, um arquivo de mídia, um arquivo de som ou de vídeo. Isso é muito fácil de acontecer. Portanto, você pede duas coisas para o campo blob. Primeiro, que ele possa armazenar um valor grande, e segundo, que ele não mexa no conteúdo. Como isso pode causar um peso grande na tabela, em alguns momentos, alguns sistemas preferem não armazenar isso como um campo blob, mas simplesmente guardar o arquivo dentro do sistema de arquivos do servidor, ou de um repositório em volta, ou algo do gênero, e colocar dentro do banco de dados só um varchar, uma string, com o link para essa figura dentro do sistema de arquivos, ou na estratégia que for adequada. E então o seu programa, quando ele for acessar aquela foto, por exemplo, ele vai diretamente lá no sistema de arquivos, abre o arquivo, porque ele tem localização, e envia para você. É claro que as duas estratégias têm seus prós e contras. O pró de você usar um campo blob, que ele é muito fácil de usar, já está colocado no meio, você pode acessar ele pela API de programação, que em geral torna isso bem fácil também, e você está protegido do fato de você ter qualquer alteração lá no sistema de arquivos do servidor. O contra é que você pode ter um problema de desempenho, dependendo de como o engine trata isso. A vantagem de você colocar isso no sistema de arquivos é que você diminui o peso em cima do engine do banco de dados, mas você coloca mais um componente que pode ter falha, que é o fato de que se alguém mudar uma localização no sistema de arquivos, ou apagar o arquivo, ou mover, ou você importar, exportar, fazer um dump do banco de dados e levar o banco de dados para um outro servidor, coisa assim, você tem que lembrar que tem que levar todas as figuras adequadas relacionadas também. Na prática, as pessoas usam um mix dessas duas estratégias, que é o fato de que figuras que são pequenas realmente, como por exemplo as fotos de um professor, como por exemplo as fotos de vocês, alunos no sistema acadêmico, são guardadas em campos blob porque elas são realmente pequenas, não vão causar um impacto muito grande, e boa parte dos bancos de dados tem inteligência suficiente para tratar isso de forma adequada. Exemplo é o banco de dados, o banco que mantém o sistema acadêmico da universidade, que é um Oracle que tem um tratamento muito bom para isso, ele pode ser bem otimizado para essas coisas. Quando as imagens, com um arquivo qualquer, que você vai colocar no blob é muito grande, talvez valha a pena você colocar no sistema de arquivos, ou no sistema de arquivos em nuvem, coloca no S3 Amazon, alguma coisa do gênero, mas não colocar no banco de dados e só referenciar, assumindo daí os riscos que você tem com isso de ter alguma inconsistência. Não é impossível que você tenha alguma inconsistência com isso. Enfim, nós já havíamos conversado sobre o porquê dos campos blobs, nós temos também os CLOBs, que são os Character Large Objects, que na realidade é para guardar um tamanho de texto muito grande, quando você não quer guardar somente dentro de um varchar. Quando você cede o tamanho do varchar, que é permitido pelo seu engine de banco de dados, você pode passar isso para um CLOB. Ele é parecido com o blob, mas aí ele vai aplicar as regras do formato de texto da tabela de caracteres, que é adequada para aquele texto em particular. Mas, antes de colocar isso no ar, vamos criar aqui, a primeira coisa a fazer é usar o alter table para você poder alterar a tabela para incluir um campo, né? Acrescentar um campo a isso. E nós temos o alter table, está lá nas transparências iniciais de banco de dados, do SQL, e que você vai ter que adicionar uma coluna, dar um add column dentro da tabela e dizer qual é o tipo dela. Então, vou usar o MySQL, localhost, que é local, -u, eu acho que o nosso usuário é aula, está ali, pedindo -p, que ele vai pedir a senha. Então, 1, 2, 3, 4, essa senha é extremamente segura, né? Show databases. Está aqui o University, eu vou dar um use University. Estou nele. E aqui, se eu fizer o meu select da tabela Instructor, eu vou ver os dados da tabela como estão aqui. E, obviamente, eu não tenho dado da foto, não foi colocado aqui ainda. Então, eu vou ter que criar um campo chamado foto. E isso daqui vai ser criado com o comando alter table. O alter table serve tanto para adicionar elementos nessa tabela, quanto para remover, que é o drop, que é para dropar, aportuguesando, né? É comum usar o termo dropar dentro de banco de dados, tanto para adicionar quanto para dropar. Por exemplo, colunas, índices, componentes que a tabela possui. Integridade referencial, coisa assim. A tabela que a gente tem que alterar é a tabela Instructor. E o que nós temos que fazer é um add column.
Essa coluna que nós queremos adicionar é a coluna. Aqui basta a gente colocar a descrição da coluna, como a gente colocaria dentro de um comando create table. Mas eu vou criar a coluna foto e ela vai ser do tipo blob. Se vocês lembram, está descrito lá na documentação do exercício, inclusive, que o MySQL tem 4 tipos blobs. E tem o Tiny Blob, o Medium Blob, o Large Blob. Eu vou colocar o Blob aqui, que ele fica no limite, que acho que é entre 16K e 64K, que é o que mais do que basta para colocar uma foto pequena. O Large Blob chega a 4 GB, então você pode colocar um filme inteiro, uma mídia inteira dentro disso. Pode ser bastante útil em algumas situações. Como sempre, você tem as possibilidades e as situações e aplicações das ferramentas de banco de dados. A maior habilidade que vocês vão criar em banco de dados é saber quando usar cada uma das possibilidades. Bom, então aqui eu estou alternando a tabela, colocando o add column, foto do tipo blob. Eu não citei not null, não citei nenhuma outra coisa. Isso quer dizer que esse campo vai poder ser nulo, se for o caso, realmente ele vai poder ser, porque, query ok, porque a princípio a foto não está lá, né? Então, se eu selecionar tudo from structure novamente, agora aparece o foto e aparece um 0x ali, que é um null. Se eu fizer a mesma coisa aqui no Workbench, então, tem um botão de refresh aqui, eu vou dar um refresh. A tabela instructor foi atualizada. O comando mostraria isso de forma adequada, mesmo tendo dado refresh aqui na visualização da interface. Mas agora, quando eu peço aqui os columns, ele mostra para mim a foto. Já está colocado aqui. E quando eu executo novamente esse comando, então aparece a foto e todas elas são nulas. Então está tudo nulo. A foto já não está colocada. Bom, isso aqui nós colocamos já, inserimos a coluna e uma coluna nova, um tipo para ela, na tabela instructor. Agora o próximo passo é nós colocarmos as fotos dentro da tabela de banco de dados. É o que a gente vai fazer no próximo vídeo.